Tá valendo? Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Já estamos no ar, vocês estão ouvindo a gente? O áudio está bacana? Mandem aí no chat pra gente ter esse feedback se o áudio está legal. Bem, enquanto o pessoal está chegando, enquanto a gente vai testando o áudio, deixa eu me apresentar. Eu sou o Igor Lima, sou produtor multimídia aqui da Project e é uma satisfação estar conduzindo o primeiro webinar da Project. Esse painel de conversas que a gente vai fazer tem como objetivo justamente levar para você que está nos assistindo um pouco mais sobre o que é tendência aí no mercado digital signage, falar um pouco sobre as boas experiências, as boas práticas, compartilhar cases que a gente vive aqui dentro da Project com vocês e, claro, conhecimento. Levar conhecimento para vocês, compartilhar o nosso conhecimento é sempre muito importante. Quero dar as boas-vindas para os nossos primeiros convidados, Igor Gavazzi Vazzoleri, ele que é CEO da Project, que já está há 10 anos aí no mercado de digital signage. Igor, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença também. E não menos importante, a gente tem como convidada também a Cleide Cavalcante. Ela que é gerente de comunicação e TV corporativa aqui da Project. E galera, se espantem. Ela tem no currículo mais de 150 projetos de TV corporativa implantados. Cleide, muito obrigado pela presença, viu? Obrigada, Igor, e obrigado ao pessoal que está aí nos assistindo. E também está acompanhando a gente aqui, só que atrás da câmera, a Daniele. Ela aí está moderando o nosso chat. Então ela vai estar interagindo com vocês, mandando alguns links que a gente vai comentar aqui durante a nossa conversa. E também vale lembrar que no final do nosso bate-papo a gente vai abrir um espaço para vocês mandarem suas perguntas e a gente debater aqui. Beleza? Então você que está do outro lado também participa do nosso painel da Project, certo? Bem, para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica que vai acontecer aqui nesse painel de hoje, o tema principal é por que a TV corporativa é tendência nas empresas. E a gente vai seguir uma ordem mais ou menos assim. A gente começa explicando um pouco sobre a tendência da TV corporativa, passando pelas vantagens do uso da TV corporativa dentro das empresas, suas características específicas, finalizando aí com o futuro da TV corporativa no mercado de trabalho, certo? Bem, não tem como a gente começar esse bate-papo se não perguntando, indo direto para a pergunta que eu acho que está chamando a atenção da galera, por que a TV corporativa é tendência? Bem, para muita gente a TV corporativa é um canal novo, mas não é bem assim, ela já está há um bom tempo no mercado e tem se tornado cada vez mais tendência. Igor, começa a nossa conversa explicando por que a TV corporativa é tendência. Bom, acho que até antes de falar porque ela é tendência, acho que eu deveria apresentar a empresa, porque a gente tem alguns clientes aí, provavelmente tem vários clientes nossos na audiência, né? Tem provavelmente pessoas também que acompanham nosso blog, mas talvez a gente tenha pessoas também que não conheçam a nossa empresa. Então, bom, a Project é uma empresa que está no mercado desde 2008, então a gente acabou de completar 10 anos, né, de atuação no mercado aí esse ano de 2018. Desde 2011 que a gente tem uma solução, que a gente oferta uma solução tecnológica, né, para projetos de comunicação visual digital. É a forma que eu gosto mais de tratar esse tipo de projeto. O termo bastante utilizado também é digital signage. Mas então a gente atende aí hoje, depois de 7 anos já nesse mercado, por volta de 450 empresas que usam a nossa solução em diversas aplicações diferentes da comunicação. Então, por exemplo, a gente tem muitos clientes que operam comunicação em varejo, né, telas em ambientes de compra, ambientes de espera, muitas aplicações também de venda de publicidade, que é o setor de mídia, como a gente costuma chamar aqui. E a gente tem também por volta de umas 130 empresas que usam a nossa solução com uma aplicação de comunicação com colaboradores, né? E no final das contas é o tema principal da nossa conversa aqui hoje, é essa área de comunicação com colaboradores, que o mercado conhece bastante como TV corporativa. O termo TV corporativa ele está bem consolidado no mercado como a comunicação, enfim, o uso da comunicação visual digital, o uso do digital signage para a comunicação corporativa interna, comunicação com colaboradores. E aí, atendendo essa quantidade assim, grande de empresas nesse tipo de aplicação nos últimos 5, 6 anos, a gente acabou já vendo muita coisa do que dá certo, do que não dá certo, e a gente acabou tendo muitas experiências de aplicação da TV corporativa, desde empresas de grande porte, empresas que usam a nossa solução, por exemplo, no Brasil e fora do Brasil também, até empresas que hoje estão começando a poder acessar esse tipo de solução, até empresas de pequeno porte, empresas que têm 50, 100, 150 funcionários,
e também utilizam TV corporativa e conseguem tirar vantagem estratégica na gestão de pessoas com a solução de TV corporativa. Então, acho que a ideia nossa de trazer esse webinar é um pouco compartilhar um pouco do que a gente observa. Muito do que a gente vai trazer aqui, eu tenho certeza que já está disponível, inclusive, no nosso blog, mas eu acho que a gente vai trazer isso de uma forma mais consolidada, né? Bom, então essa é a Progic, para quem não conhecia, enfim, eu sou o fundador, a Cleide é nossa gerente de comunicação, agora tentando responder a tua pergunta, né? Até porque com 10 anos aí de mercado, você mais que ninguém pode nos dizer, né? Por que a TV corporativa é tendência? Bom, existe uma aceleração hoje da adoção da TV corporativa, né? A gente vai falar um pouco mais de números disso aqui em breve. Mas talvez por isso é que a gente às vezes escuta o cliente falar, quando a gente conversa com um cliente novo, que a TV corporativa é um canal novo, é mais um canal de comunicação. E na verdade não é bem essa a verdade. TV corporativa, a gente tem relatos e conhecimentos de aplicações de TV corporativa desde os anos 90, por incrível que pareça, quando a gente tinha telas de tubo ainda. Não existia tela LCD naquela época, com essa facilidade toda que a gente tem hoje de comprar uma tela de, sei lá, 55 polegadas e colocar na parede e ela não derrubar a parede, né? Tão pesada que ela é. Mas mesmo assim as empresas já utilizavam essa forma de comunicação visual, que é a TV, para disseminar conhecimentos, para disseminar cultura, para disseminar, enfim, práticas e boas práticas entre os seus colaboradores, né? Isso desde os anos 90. Então, ou seja, eu estou falando aí já de uns 20 anos, né? Começou assim, isso obviamente era acessível só a empresas que precisavam muito desse tipo de solução, empresas muito grandes, com muitas filiais, por exemplo, bancos, né? Nos anos 2000, a gente começou a ver muitos projetos de TV corporativa via satélite, né? Então, quando a gente entrou no mercado, por exemplo, em 2008, a gente ia conversar com as empresas a respeito disso, ou a gente fazia contato com fornecedores de solução de comunicação interna, de solução de TV corporativa, e basicamente os projetos eram executados via satélite. Então, quando você usa o satélite como um canal de distribuição de conteúdos, ele é muito caro e tem algumas limitações. Ele é super eficiente porque você consegue comunicar numa ampla área. Por exemplo, num país continental como o Brasil, você consegue comunicar vídeo de forma relativamente fácil, só que ele é muito caro, né? Um espaço de banda de dados num satélite é uma coisa que só era acessível a empresas extremamente grandes, por exemplo, uma Petrobras da vida, por exemplo. Então, eram empresas que conseguiam pagar por isso, ou grandes bancos, por exemplo. Então, a TV corporativa começou, como eu falei, lá nos anos 90, né, da experiência que a gente tem, de relatos que a gente escuta e tudo mais. Nos anos 2000, ela passou para essa tendência de uso do satélite. E mais para os anos 2010, graças à questão da evolução tecnológica que a gente observou e vários outros fatores, começou a se tornar possível o uso de TV corporativa, né, aplicações de TV corporativa que utilizavam não mais o satélite como um canal de distribuição do conteúdo, mas a internet, né? A internet começou a ficar totalmente disseminada, todas as filiais das empresas, mesmo uma filial numa empresa que tem, sei lá, uma fazenda no interior de Goiás, por exemplo, já começou a ter um acesso à internet razoavelmente rápido e estável, para você poder confiar numa distribuição de conteúdo audiovisual, que é um conteúdo pesado, vamos dizer assim, utilizando a internet para isso, né? Então, o que isso trouxe já no começo dos anos 2010? Isso trouxe a possibilidade da TV corporativa sair de um universo possível de clientes que era muito restrito, de grandes empresas, de grandes bancos, e passar a ser acessível também a empresas menores, empresas grandes ainda, mas menores, que implantavam TV corporativa utilizando a internet como meio de distribuição do conteúdo e como dispositivos de exibição dos conteúdos nas telas, em geral mini PCs, mini computadores com, enfim, um sistema operacional Windows instalado. E isso tornou muito mais barato o projeto de TV corporativa do que era antes quando a gente utilizava satélite. E a Progic, ela entrou no mercado dentro dessa tendência, né? Claro, a gente julga que a gente tem alguns diferenciais pelo fato de que a gente tem um dispositivo específico para fazer essa reprodução de conteúdos, mas a gente tem um software de gestão. Todas essas tecnologias, enfim, da popularização da internet, até o próprio surgimento de telas como essas grandes aqui, num custo acessível, somadas ao fato de que a gente tem fornecedores como a Progic e como outras empresas que foram desenvolvendo e evoluindo softwares de gestão desse canal de comunicação,
tudo isso foi tornando a TV corporativa uma coisa mais fácil, mais acessível de se ter pelas empresas. E o que ocasiona isso? Ocasiona que, de repente, você tem muitas empresas adotando, não mais aquele universo super restrito. Eu até citei no começo, a gente tem, por exemplo, empresas que utilizam a nossa solução, empresas de 50, 100, 150 funcionários, o que antigamente, 5 anos atrás, 10 anos atrás, era impensável. Então é por isso que existe essa percepção, né, de que é uma coisa nova. Na verdade não é uma coisa nova, é uma coisa que está se acelerando muito. Eu acho que eu até posso citar, a gente fez uma pesquisa recente, que a gente se orgulha muito dessa pesquisa, porque ela, enfim, a gente nunca viu uma pesquisa tão ampla no mercado, e essa pesquisa entrevistou 160 pessoas. Na verdade, a gente teve colaboração de 160 pessoas que deram respostas para a gente sobre a sua TV corporativa. E aí, uma das perguntas que a gente fez, eu não sei se o Eric está compartilhando. Está compartilhando, sim. Tá, né? O pessoal deve estar vendo aí. Mas então, uma das perguntas que a gente fez é o seguinte: quanto tempo faz que você tem a sua TV corporativa? E a nossa surpresa foi que 65% das pessoas responderam que tem TV corporativa há menos de 2 anos. Então isso mostra... Isso comprova, né? Isso comprova que a aceleração da adoção tem acontecido nos últimos anos, né? Até quero aproveitar o gancho que você comentou aí dos últimos 2 anos e saber de quem está assistindo a gente. A gente vai soltar uma enquete aí no chat e quero que vocês respondam. Quem de vocês que está nos assistindo usa a TV corporativa? A nível de curiosidade, né? Às vezes esse dado que a nossa pesquisa comprovou, é bacana a gente saber quem está nos assistindo também. Vocês aí respondam aí no chat a enquete, depois a gente conta para vocês o que deu aí, certo? Cleide, quero aproveitar que o Igor estava comentando sobre a tendência da TV corporativa, que ela vem facilitando. Bem, você já está aí há 11 anos no mercado, voltada especificamente para a TV corporativa, certo? Como eu comentei lá na sua apresentação, já passou aí por mais de 100 projetos de implantação de TV corporativa. Eu quero saber de você, qual que é a vantagem, qual que é o diferencial da TV corporativa? Então, e pegando como gancho essa fala do Igor, de toda a evolução tecnológica que nós vivemos aí nas últimas décadas, o que aconteceu? A evolução tecnológica ela promoveu a abertura de novos espaços de comunicação dentro das empresas, né? Então, seja do ponto de vista do tom da comunicação, como do ponto de vista de conteúdo. E aí, quando a gente fala de conteúdo, por que a TV corporativa ela continua sendo uma tendência? Porque ela se apropria de uma linguagem que é utilizada em sociedade, que é uma linguagem cada vez mais rápida, cada vez mais dinâmica, cada vez mais focada. Vocês, por exemplo, vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, vocês estão conectados num link assistindo uma transmissão ao vivo, vocês têm pelo menos umas 5 abas do computador aberto, tem o WhatsApp desde o grupo da família até o grupo dos colegas de trabalho, vocês têm vários e-mails que vocês já viram até as 2 horas e outros tantos que verão ao longo do dia. E o que a TV corporativa faz nada mais é do que agregar todo esse cabedal de informações de uma maneira clara, de uma maneira objetiva e organizada dentro da empresa. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, na próxima questão. Certo? Sim, é justamente isso. Até quero aproveitar esse gancho que você deu aí para falar, que na pesquisa que o Igor comentou anteriormente, sobre que a gente divulgou há menos de um mês, né, o TV Corporativa Trends 2018, um dado muito legal, que eu achei muito bacana, foi que 96,6% das pessoas que responderam à pesquisa falaram que a comunicação interna houve melhora depois de implantarem a TV corporativa. Que características específicas da TV corporativa tornam ela tão eficiente? Olha, a TV corporativa ela tem como característica o tempo real, que foi isso que a gente falou, que é uma forma que hoje as comunicações, os padrões comunicacionais nas empresas é o que se pede, é o tempo real da informação, é a abrangência dessa comunicação. No tempo real, por exemplo, você tem uma informação emergencial que você precisa passar ali para os seus profissionais, ou em uma unidade específica da sua TV corporativa, ou em várias unidades, ou até em outros países, você consegue a mesma informação passar de uma forma em tempo real. O que significa o tempo real? Significa que uma informação que você coloca agora, ela vai levar o tempo de um looping, que é o movimento de uma grade completa de conteúdo, para ir ao ar. E ela vai ao ar de forma simultânea.
né? Então esse é um enorme diferencial. Você não tem logística para distribuição dessa informação dentro do seu ambiente de trabalho. Você não precisa ter uma pessoa correndo para atualizar o mural físico. Então, essa é uma característica do tempo real. E falando em mural físico, a gente lembra de canais. Quando você faz o seu planejamento de comunicação interna, você traça ali quais são os canais de comunicação que serão estratégicos e que serão utilizados na sua empresa. Desde e-mail marketing, o mural físico, que muita gente fala que o mural físico está ultrapassado, não está. O mural físico é muito importante para muitas empresas, especialmente quando você fala em ambiente de fábrica. Você tem que ter o seu mural físico para comunicações mais perenes, então é importante que se tenha. Enfim, o handout que você entrega para o seu colaborador, todos esses canais de comunicação, eles vão para a TV. Então você faz um cross-mídia dentro do seu canal de comunicação, organizando essa distribuição, chamando a atenção para um impresso, para uma revista corporativa. Pessoal, saiu um novo número da TV corporativa, nova edição, vai lá, pega lá na recepção. Então você promove, falamos do tempo real, falamos do cross-mídia, que você potencializa demais canais de comunicação, e falamos também do impacto natural, que você vai impactar o seu colaborador quando nenhum outro canal de comunicação está impactando, seja em ambientes de espera, seja em ambientes de marcação de ponto, no refeitório, nas áreas de descanso. Claro que para cada ambiente você tem que trazer ali para aquele colaborador uma comunicação própria e focada para aquele local. Então, se você está numa área de descanso, nós vamos fazer um playlist com uma programação própria para que aquele colaborador não se sinta invadido no momento de descanso, mas de alguma forma você pode chegar até esse colaborador. Então são características essenciais e que fazem com que a TV corporativa, sim, continue sendo uma tendência e tenha a sua relevância. Eu queria também complementar, porque quando a gente compara, por exemplo, por que a TV corporativa acaba sendo mais um canal importante que as empresas adotam. Muitas empresas adotam a TV corporativa como um canal oficial, inclusive, sim, de comunicação. Aquele canal, quando a empresa quer se manifestar, ela utiliza esse canal. E eu costumo olhar, fazendo um paralelo com outros canais, por exemplo, que são todos muito importantes, mas cada canal de comunicação interna dentro de uma empresa, ele serve a um propósito um pouquinho diferente, né? Como a Cleide falou, a TV corporativa é legal porque ela consegue, pelo fato de ela estar visualmente disponível nos ambientes de trabalho e ser um canal, pelo fato justamente de ser visível, de estar, enfim, ocupando um espaço que a pessoa está já presente ali dentro, um canal acaba sendo muito difícil de ignorar, né? Então, comparando assim, por exemplo, com canais de comunicação em que você depende, a adesão ao canal muitas vezes depende de uma proatividade, de uma iniciativa do público final, do seu colaborador, por exemplo, a TV corporativa ela traz uma vantagem de não ter um problema de adesão. Desde que, obviamente, que a programação seja relevante, a gente pode falar um pouquinho mais sobre conteúdo relevante depois, mas considerando o pressuposto de que a programação seja relevante, não existe problema de aderência, porque é muito difícil você não ser impactado por uma comunicação de uma TV corporativa, de uma tela que está num ambiente onde você está frequentando. Você vai assistir o conteúdo, ele vai chamar atenção. Existem estratégias, obviamente, de conteúdo para uma playlist que mescla alguns conteúdos de interesse geral, que mescla alguns conteúdos de interesse interno da empresa e uma coisa leva a outra, mas acaba acontecendo que é muito difícil de ignorar o canal e, portanto, você não tem um problema de adesão. Do tipo, por exemplo, quando eu instalo, sei lá, uma solução em que depende de a pessoa ir lá e fazer uma pesquisa para descobrir determinado comunicado, por exemplo, determinada mensagem que foi divulgada, e aí depois a gente acaba medindo, né? Poxa, quantas pessoas viram e quantas não viram? Depende muito da iniciativa. Esse é um fator muito importante que tem a ver com o porquê. Essa é uma característica quase que intrínseca do canal, né? O fato de ser comunicação visual torna essa como um diferencial intrínseco do canal. E aí tem uma outra coisa que ela citou também, que é a questão da frequência, né? E de novo, eu fazendo paralelos, não querendo falar, não, a TV corporativa é melhor ou pior que os outros canais, porque os outros canais têm fins específicos, né? Tem canal que você usa para comunicação bidirecional, tem canal de comunicação que você usa
para uma comunicação mais densa, de, por exemplo, um texto longo que explica alguma coisa de forma mais detalhada. A TV corporativa, pelo fato de ser um canal que acaba meio que tirando as informações importantes, aquelas informações que tem que estar no top of mind da equipe, do colaborador, tira aquela informação do ruído, torna ela visível, porque a característica intrínseca do canal é ser visível, né? E ela adiciona um outro elemento que às vezes as pessoas se esquecem, mas que é muito importante, que é a frequência de veiculação daquele conteúdo, né? Então, em muitos canais, a impactação é pontual. Por exemplo, eu vou fazer uma face a face, eu vou fazer uma reunião de transferência de conhecimentos, por exemplo, eu vou fazer uma divulgação através de um e-mail, por exemplo, e isso acaba sendo pontual. Então, obviamente, o residual de comunicação pode decair ao longo do tempo. Certas informações, certas comunicações dentro da empresa são tão importantes que é importante sempre estar reforçando, sempre repetindo. E ela também traz, de forma também intrínseca a esse modelo de comunicação, ela traz a repetição, né? Então você pode, de repente, você quer que as pessoas saibam, por exemplo, os valores da empresa, você pode colocar os valores da empresa para serem exibidos a cada, sei lá, 1 hora, o ano inteiro, em todas as telas. É muito difícil, pela experiência que a gente tem com mais de 100 empresas que utilizam TV corporativa, é muito difícil que aquele conceito não seja amplamente divulgado e disseminado dentro da corporação. Então, respondendo a tua pergunta também, invadindo um pouquinho aqui, pegando o gancho da Cleide, esses fatores são fatores um pouco mais técnicos, mas que eu acho que explicam bastante por que esse canal acaba sendo tão efetivo. Na verdade, ali falando de frequência, o que a gente fala, que a gente costuma falar, que é o educar pela repetição. Né? Então, o que a gente vê em muitas empresas é a falta de aderência e a falta até de conhecimento de missão, visão, valores, que foi o que você falou. Então, a gente passa essa informação para educar mesmo, e ali você coloca repetidamente no seu playlist. E vai impactar o seu profissional de forma diferente ao longo do dia. Diferentemente de uma campanha de segurança interna, que inclusive tem na pesquisa. Verdade. Isso, né? Eu lembrei agora, tem na pesquisa uma grande empresa que disse que conseguiu reduzir significativamente o número de acidentes depois que eles começaram a fazer campanha na TV corporativa para a segurança do trabalho. Vejam a importância que é você saber usar a comunicação digital de uma forma estratégica. E aí eu gostaria de lembrar outro aspecto também, com relação à segurança das vidas que fazem a empresa. Isso é muito importante, né? Algumas empresas acham que ambiente de fábrica é um ambiente que é inapropriado para você veicular, para você até instalar uma TV corporativa. Claro que tem toda a segurança interna, a logística da empresa, mas há espaços sim, e a gente fazendo vistoria, a gente detecta isso. Há espaços que você pode muito bem instalar uma TV corporativa, veicular ali massivamente campanhas de segurança e impactar. Tanto que esse resultado, a pesquisa trouxe essa fala, né? Então, assim, tudo depende. Visibilidade, antes da visibilidade da comunicação, a gente pode falar de visibilidade das telas fisicamente, né? Que é um aspecto muito importante. Até porque de nada adianta, né? A gente instalar a TV corporativa atrás de uma coluna. É verdade. Né? Tem que ter a visibilidade, né? E pode acontecer porque se o projeto ele começa de uma forma que ele não é estruturado, que ele não é bem pensado, e desde a instalação física, repito, ele tende a ser um canal pouco assertivo. Ao passo que se você tem todos os cuidados da pré-instalação, da concepção do canal, você vai ter de fato uma comunicação assertiva. E a gente tem uma coisa muito legal também, que a gente consegue fazer uma pesquisa antes e depois da instalação da TV, uma pesquisa específica para a TV corporativa, e ali você vai mensurar os resultados da sua comunicação. Então, são aspectos que a gente considera. Além de você fazer a pesquisa de comunicação, no dia a dia a gente consegue mensurar também o quanto de conteúdo, o quanto de comunicação você veicula na sua grade de comunicação. Com certeza. Isso com certeza, quando você falou bastante de comunicação de fato, né? Obviamente, a gente sempre fala, quando a gente conversa com um cliente que está começando no projeto de TV corporativa, que está analisando o mercado e tudo mais, que tem 2 fatores críticos de sucesso para um projeto de TV corporativa dar certo, né? E o primeiro é isso que ela estava falando, conteúdo. O conteúdo tem que ser relevante,
É por isso que a gente tem, por exemplo, quando a gente faz um projeto de implantação para os nossos clientes, existe um projeto editorial que leva em consideração quais são os objetivos estratégicos da empresa com aquele canal novo de comunicação, se é uma questão mais de clima organizacional que a gente quer trabalhar, se é, por exemplo, pertencimento, ou se é mais gestão à vista, se a gente quer colocar mais gráficos ali para as pessoas ficarem, digamos assim, sempre sabendo dos números da empresa, de quanto falta para bater a meta, esse tipo de coisa. Então, cada empresa, quando pensa num projeto de TV corporativa, tem um objetivo diferente, e a comunicação, o conteúdo que vai ser veiculado, a própria segmentação de conteúdos, às vezes varia porque a empresa tem públicos diferentes, então uma parte das telas vão exibir um tipo de conteúdo, outra parte das telas vão exibir um outro tipo de conteúdo. Todo esse planejamento, ele é muito importante para garantir o sucesso do projeto TV corporativo. Então isso é conteúdo, content is king, né, como todo mundo sabe. O segundo fator, que eu acho que até a gente não tocou nesse ponto ainda, mas é muito importante também, é o fator tecnológico, né? Então, a gente não pode esquecer que uma TV corporativa ela é uma solução de tecnologia também. Basicamente, o desafio que a gente está resolvendo para uma empresa que implanta um projeto de TV corporativa, um dos desafios é distribuir conhecimento dentro de uma empresa, que pode ser uma empresa grande, que pode ser uma empresa pequena, mas a distribuição do conhecimento em larga escala é um desafio tecnológico, né? Porque você tem, por exemplo, vamos supor que você queira divulgar um vídeo, estou dando um exemplo simplificado, vamos dizer assim, mas um vídeo institucional, né? E você tem na sua empresa, por exemplo, 100 telas espalhadas por 20 filiais pelo país. Quando a gente fala de projeto de TV corporativa, para ele conseguir atingir esse resultado, que é veicular esse conteúdo nessas, por exemplo, 100 telas, a gente começa da parte de distribuição desse conteúdo. Como que eu faço esse conteúdo, esse vídeo ou outro conteúdo qualquer, chegar nessas 100 telas sem ter que me preocupar pessoalmente ou movimentar minhas equipes locais para fazer essa logística acontecer, né? Então esse é um dos primeiros desafios. O outro desafio importantíssimo é como exibir isso, como colocar esse conteúdo na tela de forma automatizada, de forma autônoma, né? É um grande desafio se você for pensar. E o que a gente observa às vezes é que as empresas começam um projeto de TV corporativa, elas pensam, poxa, a TV corporativa tem todas as vantagens, vai ser legal, vai compor o ambiente também, e acabam, às vezes, focando só no conteúdo, porque realmente isso é muito importante, mas acabam menosprezando, vamos dizer assim, a importância de ter uma tecnologia que garanta esses dois desafios importantes, de distribuir o conteúdo em várias localidades e de garantir a exibição daquele conteúdo. Quando a gente utiliza, por exemplo, tecnologias que não foram, por exemplo, bem concebidas ou que não foram concebidas inicialmente pensando nessa aplicação, que querendo ou não é uma aplicação de tecnologia que tem que funcionar de forma autônoma, ela não pode ser você não pode utilizar uma tecnologia distribuída de equipamentos junto com telas que eventualmente foram concebidas para sempre ter uma pessoa na frente operando com teclado e um mouse. Isso não é uma coisa recomendável para um projeto de TV corporativa, porque isso, quando você faz em escala, um projeto com 20, 50, 30, 100 telas, por exemplo, isso pode gerar, digamos assim, frustrações, porque você não previa, por exemplo, que você fosse ter que ter uma determinada quantidade de chamados de TI por mês para garantir que a TV corporativa funcione. E isso é altamente não desejável. Você quer implantar um projeto de TV corporativa, você quer colocar uma tecnologia para fazer isso virar realidade, e você não quer mais ter que pensar nessa tecnologia. Você quer pensar só em conteúdo, só em estratégia de conteúdo, planejamento editorial, o que a gente vai divulgar, se a gente vai trabalhar endomarketing nessa TV corporativa, se a gente vai trabalhar mais gestão à vista. Você não quer ter que se preocupar com acionar suas equipes de TI para que eles se desloquem até uma tela para colocar um mouse ali ou fazer um acesso remoto via um TeamViewer, alguma coisa assim, para garantir que isso está funcionando. Isso é uma coisa que depõe contra o projeto. Então a gente sempre defende, utilize uma tecnologia de TV corporativa que foi desenvolvida, que foi concebida com a premissa da operação autônoma, não com a premissa de ter que ter uma pessoa na frente daquela máquina, daquele dispositivo operando com teclado e mouse. E isso faz toda a diferença no projeto, porque quando você leva isso em consideração, você depois, quando o projeto estiver rodando, pode se preocupar só com conteúdo e não com garantir que a tela
está exibindo conteúdo ou não, se caiu sei lá, a rede, se ele voltou sozinho a funcionar, se apareceu um antivírus na frente, se apareceu um mouse na frente. Isso tudo é coisa arcaica, não pode acontecer isso num projeto de TV corporativa. Então, são dois fatores, na minha visão, críticos de sucesso. Um é esse que a gente acabou explorando bastante no começo, que é a questão de conteúdo, a estratégia de conteúdo. E o outro é esse que eu te falei, que realmente é um pouquinho, digamos assim, esquecido no começo por muitas empresas, mas que é a questão tecnológica. Uma tecnologia que garante essa distribuição e essa exibição. Porque o que acontece, na verdade, é que as falas que a gente ouve no mercado é: eu quero colocar a TV corporativa porque é uma solução moderna, e é de fato uma solução moderna. É uma solução que acompanha uma tendência de comunicação, sim, ela acompanha uma tendência de comunicação. É uma solução visualmente bonita, e nós temos o hábito de assistir televisão, então já entramos nessa seara de seguir exatamente a questão cultural de assistir televisão. Sim, tudo isso é verdade. Porém, você tem que considerar que mais do que ser moderno, mais do que ser bonito, mais do que seguir uma tendência de comunicação, ele tem que ser efetivo do ponto de vista tecnológico, que é tudo isso que o Igor acabou de colocar agora. Senão, você perde o foco e você perde energia e o canal não vai funcionar. Né? Com certeza. Até aproveitando esse gancho que vocês falaram da eficiência da TV corporativa, quais são os critérios para o sucesso dos projetos e de fato da TV como canal de comunicação, qual que é a visão de vocês? O que vocês esperam do futuro da TV corporativa nas empresas? Bom, vou começar eu então. Eu acho, uma das coisas que eu vou falar em termos genéricos primeiro, com relação à indústria do software como um todo, né? Eu acredito que uma das coisas que vai acontecer com o mercado de TV corporativa, né, com as empresas que fornecem solução de TV corporativa, assim como outros segmentos também, é a questão do foco. Hoje existe uma tendência muito grande entre as empresas de tecnologia no mundo a escolherem aquilo que elas são muito boas para dedicar mais energia naquela área, né? Então, por exemplo, se a gente se propõe, Project, né, a ter uma solução de tecnologia para projeto de comunicação visual digital, para digital signage, seja para TV corporativa ou para outras aplicações como eu citei no começo, é muito importante que essas empresas, e essa é a visão que está cada vez mais predominante, mantenham foco nesse tipo de solução, para garantir que aquilo você faz extremamente bem. Então, ou seja, isso se contrapõe um pouco à ideia de você ter uma solução de TV corporativa e você também ter uma solução de, por exemplo, rede social, também tem uma solução de aplicativo para celular, também tem uma solução de portal para intranet. Para cada uma dessas áreas, para cada uma dessas ferramentas de comunicação, existe lá um grupo de empresas que são especializadas naquilo. Então, elas são focadas nisso. Uma das coisas que eu vejo as soluções de comunicação interna, os vários possíveis canais que são necessários dentro das empresas, cada vez mais eles se comunicando, trocando informação entre si. Por exemplo, uma rede social que você publica uma postagem e aquela postagem já está nas telas, que você pré-definiu quais telas veiculariam tais conteúdos, mas você pré-definiu uma vez só. A atualização é automática. Então, a integração, a integrabilidade ou a interoperabilidade das ferramentas é uma tendência que tem, em geral, no mercado de software e também dentro do nosso foco de atuação, que são projetos de TV corporativa, né? Isso é uma das coisas. Uma outra coisa importante, e aí eu acho que isso vem muito da visão que a gente tem de desenvolvimento de produto, é a questão da automação. Quanto mais formas de você automatizar o trabalho da pessoa que está responsável pela comunicação interna nas empresas, melhor. Por quê? A gente observa, em contato com os nossos clientes, que é muito comum, e também por pesquisas que a gente fez, né, que é muito comum. Eric, por acaso essa pesquisa, essa parte de quantas pessoas tem na pesquisa, tem, né? Eu acho que até tem isso lá, porque a gente observava isso, a gente observava isso, mas também na nossa pesquisa apareceu. Às vezes empresas com 10 mil funcionários têm uma ou duas pessoas para cuidar da comunicação interna. Então olha o desafio, né, que essas pessoas têm. Então tem que ser automático. O máximo de coisas que elas puderem ter de automatizado, melhor. Isso conecta com a ideia da integração, e você não ter que fazer a mesma coisa em 2 ou 3 ferramentas diferentes. Então essa é uma tendência de futuro, as ferramentas cada vez mais quererem se integrar, até para manter o seu foco.
e garantirem que a sua solução recebe a energia necessária para atender de fato bem os clientes, né? E aí gera integração, e gerando integração gera automação. Então a automação é uma coisa que é fundamental. Por exemplo, entre as estratégias que são bastante populares em projetos de TV cooperativa está a gestão à vista, que é você pegar, por exemplo, gráficos, a ferramenta de BI, de Business Intelligence que você usa. Muitas empresas usam Tableau, Power BI, enfim, a gente, por exemplo, usa aqui o nosso CRM, que tem uma ferramenta de BI muito interessante. E a nossa ferramenta se integra com esses caras todos automaticamente, e vai lá e puxa quais são os gráficos que você quer garantir que estejam atualizados na TV, né? Então, você faz isso uma vez só, você programa, poxa, a tela da diretoria tem que mostrar uns gráficos especiais. Então, você segmenta a sua TV corporativa, aquelas telas vão pegar o dashboard do Tableau, por exemplo, da ferramenta de BI de interesse teu, e vão garantir que aquela informação está sempre atualizada com a última versão que os teus sistemas internos produziram, sem que alguém tenha que ir lá todo dia para atualizar. Então, é essa linha, essa é a tendência que eu vejo de futuro. Cada vez mais as ferramentas integráveis, né, transitando dados umas entre elas, assim, para garantir que as pessoas não tenham que fazer isso manualmente, e com a visão, com o mindset de automação de trabalho, para que cada vez mais essas poucas pessoas que são responsáveis pela comunicação interna de grandes empresas consigam elas próprias dar conta da missão, que é uma missão às vezes muito complicada pela quantidade de pessoas, pelo tamanho do público, pela diversidade de públicos, né? Então as ferramentas elas têm que prover isso aí, e eu acho que essa é a tendência que esse mercado vai seguir. E no teu ponto de vista, Cleide? Eu também concordo, e o exercício que a gente faz no dia a dia ali da gestão, da comunicação, esse olhar meio do alto e vislumbrando também um futuro, é entender e levar para o pessoal de desenvolvimento como que um software de gestão de TV corporativa, dentro desses parâmetros que o Igor acabou de colocar, como a gente pode humanizar esse software de TV corporativa. Então, ajudando as equipes cada vez mais enxutas a terem uma automação no sistema a ponto de você formar agentes comunicadores de uma forma automatizada. São algumas das desenvolvimentos que nós estamos pensando e estudando agora. Ou desde o que é mais simples, você integrar a TV corporativa com as redes sociais, rede social corporativa, Facebook. Então, com um input só, o seu analista vai subir comunicação de todas as redes sociais uma vez, e aí no dia a dia esse sistema vai puxar desses canais de comunicação esse conteúdo. Então, e a integração também com outras plataformas, né? Eu não vejo um futuro diferente disso. Acho que é um futuro que ainda pode ser muito explorado, e a gente tem a cada dia, estudando o mercado, a gente vê que a cada dia surgem ferramentas novas e por empresas que são especialistas, e a gente traz isso para casa, seja de um cliente ou de um estudo de mercado mesmo, para ver como que a gente pode melhor integrar na nossa solução de TV corporativa. Não, com certeza. Quero só lembrar que o nosso tempo está quase estourando aqui no nosso painel. Quero aproveitar o espaço para pegar algumas perguntas que o pessoal mandou ali no chat. Legal. A Dani selecionou algumas para a gente responder. Deixa eu ver aqui o que mandaram. O Ricardo, ele mandou assim: a TV corporativa funciona em ambientes de fábrica, onde há um número muito grande de funcionários de diversos níveis hierárquicos. Então, a gente já falou um pouquinho de ambiente de fábrica lá atrás. Pela nossa experiência de mercado, a gente sabe que funciona, e funciona assim. Nós temos até grandes clientes aqui da Progic em ambiente de fábrica. O que a gente costuma recomendar para esse ambiente é que tenha uma comunicação completamente diferenciada da sua comunicação para o seu segmento administrativo, focando no que é importante para esse público. Mais do que isso, algumas empresas também utilizam uma tela dentro das várias telas no ambiente fabril para ajudar em comunicação de DDS, por exemplo. Então você tem um horário 5 minutinhos antes da sua jornada de trabalho, os líderes fazem aquela reunião de DDS e você utiliza uma tela de TV corporativa como suporte a esse DDS, ou seja, você potencializa um face a face. A gente tem experiências bem assertivas com relação a essa utilização.
Show, bacana. A Paula Valentim está perguntando aqui, considerando que essa característica de tempo real também é válida para o Workplace, como que esses dois canais podem se complementar, tendo visto que muitas empresas adotam ou a TV ou o Workplace? É possível trabalhar as duas? A gente, por exemplo, é uma empresa que adota as duas ferramentas, né? A gente tem o nosso próprio produto, que a gente utiliza como uma TV corporativa, e a gente também utiliza o Workplace como ferramenta de comunicação interna também. A gente hoje tem um projeto em andamento de integração com o Workplace, né? De forma que, assim como os clientes nossos que utilizam a TV corporativa integrada com redes sociais daquelas não profissionais, as redes sociais públicas, né, como o LinkedIn, como o Facebook, também com redes sociais corporativas como o Workplace, a gente vai ter integração automatizada. Isso segue aquela linha que eu disse antes, de você fazer uma publicação só. Geralmente esse tipo de publicação ele começa na rede social e aí aparece na tela e você não tem que fazer isso duas vezes, né? Então, com certeza, faz todo sentido andar com os dois projetos. Eu não vejo tanto isso de um ou outro, né? Na verdade, a gente tem clientes também que têm essa mesma situação, que tem uma rede social corporativa e uma TV corporativa. E é como eu falei antes, eu enxergo muito os canais de comunicação diferentes, cada um deles atendendo a um objetivo estratégico diferente de comunicação. A rede social corporativa é um canal de comunicação espetacular, um pouco mais de bidirecional, que permite a interação das pessoas. Então ele tem obviamente várias vantagens que a TV corporativa não traz, assim como a TV corporativa traz algumas coisas que a rede social não traz. Eu citei, por exemplo, lá a questão você não tem um problema com a TV corporativa de aderência, porque o canal está permeando o espaço, é visível, não depende da proatividade do público para acessar. Por outro lado, a TV corporativa não permite que o público participe ali, ele assim, vou colocar um comentário, eu vou publicar alguma coisa para os meus colegas. Isso até é possível, a gente tem recursos dentro da nossa TV corporativa que a pessoa pode colaborar lá dentro, mas não com a mesma velocidade como a rede social. Então, cada canal de comunicação ele traz algumas vantagens e algumas desvantagens, e por isso que cada canal acaba atendendo objetivos estratégicos diferentes, né? Com certeza, até a Cleide comentou aí no início do nosso painel aqui, a possibilidade da TV corporativa trazer esse cross-mídia, né, de canais. O importante é integrar a comunicação, não tratar ela isoladamente, né, é trabalhar a comunicação como um todo. Sim. Que faz com que ela se torne eficiente, né? Outro ponto que comentaram aqui, até pegando esse gancho de redes sociais do Workplace... A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, Paula, depois também. Com certeza, com certeza. A Marta, ela está perguntando aqui, com a alta das redes sociais e da popularização dos smartphones, como que vocês enxergam a comunicação mobile? Ela pode ser tendência também? Ela é tendência. É uma tendência. É uma tendência fortíssima de comunicação agora, né? Eu acho que é uma tendência inexorável, inevitável, inclusive, Sim. porque todo mundo cada vez mais é adepto do próprio smartphone, todo mundo cada vez mais buscando informações ali dentro, e acho que as empresas, enquanto tendo essa responsabilidade de se comunicar com o seu próprio público, não pode ignorar esse canal de comunicação, que é o canal mobile, né? Mas de novo eu volto a frisar que as coisas elas não se excluem, na minha opinião. Elas não se excluem, a gente tem que pensar estratégia diferente. O conteúdo às vezes é diferente. O conteúdo que você consegue utilizar, por exemplo, num aplicativo, e eu acho que a Cleide pode me corrigir se eu estiver errado, mas ele pode ser, por exemplo, um conteúdo mais denso. Você pode colocar um texto lá dentro, se você quiser, ou uma sequência de imagens, ou até sei lá, um vídeo para a pessoa assistir a hora que ela quiser. E isso é uma coisa que você não vai conseguir na TV corporativa. A TV corporativa, ela vai permitir você fazer uma comunicação mais, digamos assim, consolidada, mais resumida, né? E muito mais rápida. Não tem como colocar um texto na TV corporativa. Por outro lado, ela traz toda aquela vantagem que eu trouxe para vocês de garantia de disseminação do determinado conteúdo. É por isso que a Cleide fala tanto, e essa é uma fala bem relevante dela, da oportunidade que existe de você utilizar a TV corporativa como um canal de cross-mídia, para você divulgar informações que às vezes estão completas, ou estão mais completas, ou mais descritas em outros canais, através da TV corporativa. Porque às vezes o outro canal sozinho, ele permite a densidade do conteúdo, mas não tem, eventualmente, a adesão necessária, a audiência necessária para garantir que aquele conteúdo seja disseminado. Então você usa os dois canais de forma complementar, né?
Existem aí dois objetivos distintos quando a gente fala de mobile, quando a gente fala de apps, que é nichos de comunicação, né? Então, demandas específicas. Por exemplo, tem sido muito usado o app de comunicação para o pessoal de campo. E é absolutamente assertivo você usar um app para aquele profissional que não vai à empresa todos os dias, né? Ou então você usar um app para um grupo de lideranças, por exemplo, que vive viajando. É uma estratégia assertiva, uma estratégia moderna e que tem dado bons resultados. Por outro lado, com a TV corporativa e com o vislumbrar do futuro da TV corporativa cada vez mais integrado, esse pessoal de campo, que só fica no campo, ele vem para dentro da empresa por meio da TV corporativa. Porque ele, por um app, ele pode mandar uma mensagem, ele pode mandar um comunicado para a TV corporativa e falar: oi pessoal, eu sou a Cleide, eu trabalho na empresa com vocês, entendeu? Eu trabalho em tal área. Então, é a mão dupla que a TV corporativa permite estabelecer. Isso que é o bacana. Né? Show de bola. Até eu quero recuperar uma coisa antes que eu esqueça aqui, que no começo do nosso bate-papo a gente fez uma enquete aí no nosso chat, perguntando quantas pessoas tem TV corporativa da galera que está nos assistindo. E 70% do pessoal que está nos assistindo usa TV corporativa. Legal. Então não tem como dizer que não é tendência, né? É um canal que realmente ele já está inserido no mercado. É uma tendência que prevalece aí hoje, né? Principalmente isso. Bem, quero respeitar o espaço que vocês reservaram para assistir a gente. Aproveitar aí também que a gente separou o nosso tempo também, respeitar o tempo. Quero fazer então a última pergunta para finalizar. A pergunta, vamos fazer aqui da Emanuele. Quanto tempo depois de implantar a TV corporativa podemos fazer uma pesquisa? Eu recomendo entre 2 e 3 meses, no máximo. No máximo 2 e 3 meses. Não antes, porque antes você pode cometer o erro de não ter ainda a aderência desejada e necessária para esse canal. E não muito depois, porque entram aos 3 meses começa a entrar numa zona de conforto. Então a gente tem essa orientação. A gente faz a pesquisa um mês antes, no processo de implantação da TV corporativa, e de 2 a 3 meses você faz a pesquisa. Voltando, que é legal também, com 6 meses, quando não só os gestores de comunicação, mas como todos os profissionais já estão se sentindo proprietários daquele canal de comunicação, quando os processos de integração já estão estabelecidos e com grande aderência, você fazer uma nova pesquisa, você vai trazer resultados completamente diferentes da primeira pesquisa que foi feita pós-implantação. Certo, bacana. Bem, quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo aí. Quero mandar um recadinho para Priscila. Ela mandou aqui uma pergunta para a gente, perguntando dicas de playlist. Priscila, deixa eu te contar uma coisa. A gente vai ter um webinar especialmente sobre conteúdo de TV corporativa. Então, é melhor a gente deixar essa pergunta para o próximo webinar, que vai ser exclusivamente sobre esse assunto. E aí eu acho que vai te ajudar melhor ainda. Mas se você quiser, no blog endomarket.tv, a gente tem um e-book com 99 ideias de TV corporativa. Vou te mandar aí no chat o link para você baixar esse material, tá certo? Já ir se preparando até o nosso próximo E já ir se preparando para chegar ali, ó, afiado, para fazer bastante pergunta para a gente, né? Bem, pessoal, queria agradecer demais a presença de todos vocês assistindo o nosso painel aqui da Project. Se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa solução, entre em contato com uma das nossas consultoras através do nosso site www.project.com.br, e você também pode fazer um trial gratuitamente aí do nosso software de gestão de TV corporativa, certo? Bacana? Tem também o nosso blog, o endomarket.tv. Lá vai ficar disponível não só aqui esse vídeo que a gente está fazendo ao vivo, como também tem outros conteúdos lá em relação à endomarketing, a comunicação interna, enfim, bastante materiais ricos, artigos, podcasts, entrevistas com profissionais da área. Tem a pesquisa também, né? Pesquisa. Principalmente a pesquisa que a gente tanto citou aqui ao longo da nossa conversa. Lá no endomarket.tv você pode também baixar a pesquisa completa aí, com todos os números, com todos os dados, que está bem interessante, né, pessoal? Sim. E lembrar vocês que a gente já tem o painel da Project marcado, agendado para o dia 5 de setembro. No dia 5 de setembro, eu vou conversar com o Igor e com o Felipe sobre a segurança da informação na TV corporativa.
Então eu espero todos vocês no dia 5 de setembro. E até lá vocês podem entrar em contato com a gente através aí das nossas redes sociais, tá certo? Quero agradecer novamente. Igor, muito obrigado, meu xará. Cleide, muito obrigado pelo tempo, por compartilhar conhecimento, que eu acho que importante. É muito importante a gente compartilhar conhecimento. E você aí do outro lado também, muito obrigado pela presença. A gente se encontra aí nos nossos próximos painéis e também nas redes sociais da Prochec. Muito obrigado e uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, pessoal. Fechou então, galera? Tchau.